chocolate, né? Dentro do carro, Sobre o trevo a 100 por hora, oh, meu amor. Só tens agora os os carinhos carinhos do do motor. motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor, né? Em Em cada cada luz luz de de mercúrio, mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passas praças, viadutos, Nem te lembras de voltar, de voltar, de voltar. de voltar no corcovado. Quem abre Os os braços braços sou eu, lembro tanto da minha mãe. Copacabana, essa semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do teu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. e as paralelas dos pneus Na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, a pra vidraça e grito, grito, quando o carro passa. teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, Sou eu, sou eu. sou eu, sou eu. No corcovado, quem Abre os braços, sou eu. A mamãe vivia pintando e a gente ouvia ela ouvindo Vanuso. semana uma Sou eu, como é perversa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão. paixão. Lindo, Belchior, paixão, né, gente? Não vem de patos. E eu os cumprimento, eu que sou Cláudia Rick, nesse canal de resiliência para o empreendedor resiliente ou para a alma sobrevivente. A resiliência do auto-amor, resiliência na invalidação e resiliência no auto-amor, todo amor. Quero marcar com vocês 3 fases que a gente tem na construção de mudanças, né? Uma fase mais crítica, que a gente chama para as empresas de change management, quando a gente tem que parar, reorganizar o jogo, refazer a estrutura, né? O esquema político, o sistema das coisas. Isso envolve a gente num relacionamento, numa separação. Para vocês que estão em contato zero com relacionamentos disfuncionais, abusivos, tóxicos, desregulados, estruturais, né? Quando você já está em contato zero, mas tem muitas dificuldades, sente culpa porque pôs limite ou meio que não se permite estar bem, não conseguiu ainda terminar de resolver a história. Tem o segundo momento, quando a gente está naquela fase de autoconhecimento, em que
Tá tudo bem, a gente pode ter contato com a pessoa ou não, mas a gente sabe que o nosso boné tá na nossa cabeça, não tá com o outro, né? Você tem que saber que seu boné tá com você e que você não vai buscar validação no outro. Essa fase 2 de autoconhecimento é você saber quem você é e dar conta do seu boné estar na sua cabeça e segurar essa sua onda. E a fase 3 são as melhores práticas. Para a fase 3, eu gosto de pedir sempre a ajuda da Edicleide. A Edicleide é uma dinossauro muito gente boa que me autoriza a ter os melhores sonhos, a ter uma ambição saudável, a me autorizar mesmo, né? Me libertar das minhas próprias proibições, para eu ter mais abundância, para eu ter os meus sonhos de desenvolvimento verdadeiramente acontecendo, né? Então, eu quero começar lendo o e-mail. Eu tenho 3 pessoas aqui para representar cada uma fase. Primeiro, Débora, que me escreve, está claramente numa fase de change management, cirurgia, e eu vou ler partes de um e-mail muito comprido dela, chamando a atenção de vocês que vocês podem me escrever, vocês podem fazer consulta por Skype, podem vir na Quantum House, podem fazer meus cursos online que ficam nos créditos aqui, e podem também ter um atendimento e uma mentoria por escrito, é só agendar com a Mônica. Também está aí o WhatsApp, o Viber, o telefone e o e-mail e o site onde vocês podem fazer esse agendamento, me escrever, eu responder, acompanhar vocês um pouco. A Débora me diz que estava acompanhando meu canal, que achava uma pena não ter visto antes, mas talvez ela nem identificasse a situação porque ela estava sob um gaslight muito pesado, aquela distorção, aquele jogo de manipulação onde a pessoa te faz confuso, faz parecer que a culpa é sua e distorcer, né? A agenda de um narcisista, de um abusador é te fazer parecer errado ou errada. E então ela conta que conheceu o sujeito há um pouco mais de 4 anos, que no início tudo maravilhoso. Ela diz: saímos algumas vezes e ele já se dizia apaixonado e falava em namoro. Eu sozinha há muito tempo tive a sensação de ter encontrado o amor da minha vida. Tudo foi muito mágico e romântico, nos conhecemos no dia do meu aniversário e no dia do dele me pediu em namoro. Depois de alguns meses, às vésperas do dia dos namorados, ele me ligou dizendo que ia encontrar um primo para resolver um problema dos táxis do pai dele. Tudo bem, porém no auge da paixonite resolvi ligar para ele só para dizer que estava com saudades. Liguei e tive a impressão de que ele havia tentado recusar a ligação, porém se enganou e atendeu sem saber. Do outro lado da linha ouvi ele e uma moça conversando, rindo e aparentemente falando de mim. Achei estranho, desliguei e liguei novamente, e ele não atendeu. Fiquei louca, fui até a porta da casa dele e continuei ligando até que me atendesse. Enfim, depois de uns 40 minutos me atendeu, fingindo não estar entendendo nada. Distorceu tudo. Marcamos de encontrar, se fez de vítima e me garantiu que não tinha menina nenhuma, que estava resolvendo um problema com o primo dele e que provavelmente a voz de mulher que eu ouvi era da esposa do primo. Porém, eu sabia que tinha ouvido. Ele teimou comigo e mesmo a versão dele não fazendo sentido algum, perdoei. Afinal, era início de um relacionamento, ele parecia um cara legal, me dizia que estudava direito e que o pai era dono de uma frota de táxis, dos quais ele administrava depois que os pais mudaram de cidade. Lá, já no jogo de início, se abriu muito, falando dos problemas familiares e das brigas por conta da religião. Aqui vamos fazendo um recorte já, né, gente minha? Você está vendo o que você está vendo? Sinais amarelos e vermelhos são para ser reconhecidos. E alguém que faz um negócio desse, que pega uma mentira, uma história dessa, é bandeira amarela e já vira bandeira vermelha logo. E a gente precisa aprender a olhar o que está olhando. E quando a gente está se reconhecendo, a gente não cai tanto em barca furada. Mas nessa situação de cirurgia, ela vai contando que os pais eram muito religiosos, o pai, inclusive, pastor numa igreja evangélica, e que ele nunca tinha se adaptado a essa criação, que tinha muitos rancores guardados com relação aos pais, sempre se queixou muito, falava de mágoas que tinha por conta de desentendimento, sempre soando como vítima e os pais vilões, cegos pela religião. Bom, por conta disso, ela não teve contato com os sogros, mas frequentava a casa dele. Nem frequentava a casa dele, aliás, por conta de uma vizinha que era da igreja e que o vigiava. E para evitar mais conflito com os pais, ele nunca a levava lá.
outra bandeira amarela, se não vermelha. Não te leva, não conhece a mãe, não conhece os pais. História mal contada, por quê? Quando a gente está é normal, você sabe quando é. E não precisa ser uma coisa que se cobre, isso é uma coisa que acontece. Bom, ela começou a ter muita dificuldade de confiar nele porque sabia que ele estava mentindo. E mentindo mal, mas ia até o fim com a mentira. Ameaçava terminar tudo se eu tocasse no assunto. Esse é o gaslighting. Aí você começa a pisar em ovos, porque ela, se sentindo a louca, estava ouvindo coisa, porque o conto de fadas começou a ruir, ela desconfiava o tempo todo, naturalmente, né? E ele detestava pessoas inseguras. Pessoas inseguras. Então você tem uma queixa legítima, você identifica um comportamento mentiroso, ridículo, que vai se tornando depois lascivo de outras maneiras, e você é quem é insegura. Aos poucos fui enlouquecendo, pois ele mentia mal, eu desconfiava, mas eu era insegura que desconfiava do bom moço criado em igreja. Terminaram várias vezes por esse motivo. Aí depois ela descobriu que ele tinha feito uma reunião na casa dele, pelo Facebook de um amigo, achou fotos. Quando ela foi confrontar, ele disse: olha, você me forçou a namorar, você está fazendo pressão psicológica. Bom, depois de 2 anos, ele mudou de apartamento e lá ela passou a frequentar. Um apartamento bem simples para um cara que cantava aos 4 ventos que o pai era dono de uma frota de táxi. Enfim, ela deixou rolar, permitiu que fosse, porque ele estava permitindo que ela fosse à casa dele, né? Quebrando o galho dela. Veja só, se a gente não parece estar catando papel no chão. Veja bem, Débora, change management, o primeiro change management, que é a gestão de mudança, é subir a sua régua. Não pode haver um amigo, um namorado que não te trata no mínimo como uma pessoa importante e com a reverência que você merece. Te convidar para ir à casa dele não era um favor, era o mínimo que você podia querer. E se uma pessoa não te convida para ir à casa dela, ou tem alguma coisa a esconder, a pessoa tem vergonha de si mesmo, bom, alguém que tem vergonha de si mesmo vai ser pele fina, vai ter problemitos, e você precisa subir sua régua daquilo que é o mínimo que você merece. Mas, em todo caso, ele foi falando que o pai tinha desistido dos táxis por causa de uma nova lei, que piriri, e que então incumbiu ele, o namorado, de fazer isso, cuidar do negócio dos táxis. Aí ele começou a trabalhar de taxista para um tio, mas explicava a situação, que sentia, explicava mal, e ela sentia que a história tinha lacunas, era meio furada. E quando ela queria questionar, ele acusava ela de ser que nem a mãe dele, que invadia, desconfiava dele, e que por isso que ele se afastou da mãe. Então ele fazia essa ameaça velada, indireta, com uma crítica, sei lá. Aos poucos ele foi me fazendo sentir um medo enorme de falar e questionar qualquer coisa, afinal ele me comparava com a mãe e dizia o quanto isso fazia mal a ele. Namoramos 2 anos, sem eu frequentar a casa dele, nem ter muito contato com a família e amigos. Tudo sendo justificado pela religião, família, falta de tempo e dedicação aos estudos. Bom, elas se davam muito bem, eles se davam bem, ela não questionava nada, o tempo foi passando. Ela era completamente apaixonada por ele. Ele fazia declarações de amor a toda hora e dizia que me amava todos os dias, diz ela, que eu era a mulher da vida dele, um pedaço dele. Até que um dia ele me disse que queria comprar um apartamento para a gente ir morar juntos e que ele tinha certeza que me amava e que queria casar. Nisso saímos para procurar apartamento, ele inclusive pediu ao meu pai que ajudasse e fomos na corretora da minha família, que de prontidão separou vários imóveis. Eles foram olhando e antes de fechar o negócio, ele disse que a moça da imobiliária estava pressionando muito, que ele não ia comprar nada por sob pressão. Desistimos da compra e ele parou de falar no assunto. O relacionamento foi caminhando, eu evitava tocar no assunto para não parecer invasiva nem fazer pressão. Pisando em ovos, sem mais estar à vontade, numa situação que asfixia. A gente precisa estar à vontade com alguém que gosta da gente do jeito que a gente é e que, se a gente tem uma necessidade, a gente pode falar a nossa necessidade. Quando a gente está reprimido de falar a nossa necessidade de uma maneira assim, isso não é suportável, né? Pois é. Então ela, para não parecer invasiva, ficou quieta e o assunto morreu. Enfim, o tempo foi passando, ele veio morar comigo, falou que estava com a grana curta e que ficava mais na minha casa do que no apartamento dele, que seria algo temporário, no máximo 2 meses, até ele se organizar financeiramente e encontrar um lugar para ir. Forçou a barra até eu aceitar e veio de mala e cuia.
Ele havia saído do táxi, passou num concurso para estágio no fórum e ganharia bem menos. Nesse tempo eu fazia tudo para ajudá-lo, afinal fui acusada de ser o que atrapalhava a vencer na vida e estudar. Fazia tudo, tudo. E ao mesmo tempo não podia questionar nem me mostrar decepcionada com nada, que as acusações vinham como tsunamis. Isso chama intimidação, constrangimento, né? Gaslighting. Se eu questionasse a respeito de quem era a moça com quem ele estava conversando no WhatsApp de madrugada, ele fechava o tempo na hora e já dizia que estava de saco cheio. E o código para eu saber que o caldo tinha engrossado era dizer que precisava rever a vida dele, né? Ou seja, é um jeito de intimidação a pessoa não aceitar uma crítica legítima, né? Ou um pedido, uma necessidade, um esclarecimento absolutamente normal para quem sabe preservar um vínculo. Então, se você tem insatisfação ou se tem algo que não funciona porque o vínculo não está sendo preservado, isso é legítimo. Bom, como falei, nos dávamos bem, que eu ficasse quieta e não reclamasse, era só o que precisava. Então, ela foi ficando quieta e não reclamando. Bom, quando tinha oportunidade, dizia que eu era grande apoio dele, que ele reconhecia tudo que eu estava fazendo por ele. Morando comigo, se tínhamos uma discussão, sempre por conta das histórias mal contadas dele, ele jogava na minha cara que estava ali só porque tinha uma dívida comigo e que era para eu me dar por satisfeita, porque ele estava ali pagando os pecados dele. Doía, doía de arder o peito. E aí eu paro e falo, change management. Como pode a gente ser tratado abaixo da linha do Equador, do nada, e ficar ardendo o peito e se sentindo mal? Quem tem um probleminha tem esse freguês, porque não é normal a pessoa criar essa culpa, esse espaço, essa necessidade de deixar o outro para baixo, não é? Isso é narcisismo perverso. Até que um dia, inesperadamente, descobri que ele usava droga. Oi! Descobri porque ele usou perto de mim. E eu, cheia de dedos, fui falar com ele. Ele brigou, disse coisas pesadíssimas e que era para eu deixar ele ir em paz. Ele praticamente terminou comigo, deitado na minha cama, debaixo do meu teto. Isso porque um mês antes estava sugerindo que fizéssemos um contrato de união estável e que estava louco para ter um filho comigo. Depois a briga passou. E dentro de um mês adoeci. Vai escutando, gente minha. Comecei a sentir dores fortíssimas no abdômen e fui parar no hospital. Lá fiquei por 27 dias com muita dor e sem os médicos saberem o que eu tinha. Uma das suspeitas era câncer. Fiz biópsia e tudo. Tive alta, não era câncer. Que bom. Era uma inflamação no peritônio, camada que reveste todos os órgãos abdominais. Tomei um coquetel de 9 antibióticos, 5 deles venais. Fiquei arrebentada, saúde absolutamente fragilizada, a família desesperada e muito medo. E ele permaneceu na minha casa. Tive alta, porém, ainda com a saúde muito frágil, fazendo exames semanalmente, passando muito mal por conta das medicações, fiquei em casa mal, né? E ele começou a me tratar muito mal. No dia seguinte, que tive alta, depois de passar um mês internado, ele viajou para a casa dos pais. Quando voltou, saía para ir à igreja, tomar açaí com os amigos, chopinho. E eu em casa absolutamente debilitada. Quando demonstrei que aquilo me chateava, armou uma discussão me dizendo que eu era uma pessoa sozinha, sem amigos e que não podia depositar toda a minha carência nele. Que carência? Porque ele tem a vida dele. Internei novamente por conta de uma hepatite medicamentosa gravíssima, mais uma semana de hospital. Ele mal ia me ver. Quando ia, tratava mal e ficava no celular o tempo todo. Agia mesmo como quem estava de saco cheio de cuidar de mim, como se fosse tudo frescura e eu estivesse gastando o tempo dele. E ele morando na minha casa. Se isto não é abuso, né? Tive alta. Um belo dia, mexendo nas coisas dele, que encontrei um pacote de camisinhas dentro de uma mochila que ele tinha usado para ir dormir na casa da avó, que estava doente. A vovozinha.
Naquele dia, enquanto ele dormia, mexi no celular dele e descobri que ele estava me traindo, desde a época que estive hospitalizada. O confrontei, ele se fez de vítima, tentou acusar a menina, tentou me acusar de ter me afastado dele, de estar fria e distante, que ele havia tentado terminar comigo antes de eu adoecer, mesmo morando na minha casa. Que eu ter adoecido fez se sentir muito impotente. Ao fim, pedi que ele saísse da minha casa. Estava possessa de raiva. Então ele começou a dizer que me amava, pedir perdão. Chorar, fazer chantagem. Me mantive firme e em 20 dias ele foi embora. Débora, meus cumprimentos. E é aí que a gente tem que saber que no Change Management talvez você tenha que comer um chocolatinho. Bom, essa decisão foi sábia, importantíssima. Deu um pouco de recurso para você. Só que do momento que em 20 dias ele foi embora, depois que ele foi, tivemos mais uma conversa em que ele tentou me dar o fora, porque viu que eu tinha amolecido um pouco e essa era a chance de ele sair por cima. Terminamos a conversa com ele me dizendo que queria consertar as coisas, porque ele sabia que o erro dele tinha sido grave e que não ia repará-lo facilmente. 2 dias depois dessa conversa, acesso meu notebook, que ele usava, e vi que o Gmail dele estava logado. Resolvi olhar. Encontrei um perfil dele em uma rede social de pornografia e swing, no qual ele compartilhava fotos minhas. E tinha compartilhado 6 fotos na mesma noite em que conversamos a última vez. O perfil desde 2015. Apenas fiz um print da tela e enviei a ele perguntando se ele era retardado, e o bloqueei. Em seguida começou o fiasco, trocas de e-mails agressivas, jogando na minha cara que eu sempre me fiz de vítima e que era eu que queria fazer mal a ele e o afastava dos seus objetivos. Só faltou dizer que nunca me amou e que as fotos não tinham nada demais, que ou a pessoa me ama ou eu a odeio, que era para eu parar de me fazer de vítima e nunca mais falar com ele, que ele mais do que ninguém queria distância de mim e da minha família. Ou seja, ou a pessoa me ama ou eu odeio ela. E me ama que você entenda, ou a pessoa é meu capacho, faz tudo o que eu quero, sem nenhuma consideração, se fizer meia cobrança que me gere accountability, eu ser responsável, eu vou criar um inferno na vida dessa pessoa. Esse é o texto do caboclo aqui. E não é suportável isso. Demorou, né, Débora? Claro que tinha que ter esse change management. Então, ele não queria nem contato, agindo como se ele tivesse sido uma vítima de todos nós e que não tinha feito nada demais, tudo era justificável e eu a grande vilã. Isso tudo ainda me recuperando da hepatite que tive por conta dos medicamentos que tomei enquanto passei 27 dias hospitalizada. Tá bom? Pra vocês. Após o término, descobri várias traições. Descobri que o pai dele nunca teve táxi, que ele era pobre de Marredeci e morava numa pensão quando nos conhecemos e me dizia que morava numa cobertura no centro da cidade. Sociopata, né? Era uma farsa total. Dizia que fazia direito desde o início e só começou a faculdade depois de 1 ano de namoro. Mentiu compulsivamente sobre tudo. Débora, você está ouvindo isso que você está me dizendo? Estou aos frangalhos, porque ao mesmo tempo gostava muito dele e tínhamos uma ligação muito forte. Porém, ele sempre me convencia de que eu era quem estragava tudo. Era eu quem era insegura e o afastava de mim. Eu era quem agia como a mãe dele estragava o clima bom entre a gente. E não era, né, Débora? Estou sofrendo muito. Faço análise há 1 ano e é o que está me ajudando. Fazem 3 meses que não o vejo. Nesse tempo, ele me mandou 2 mensagens de baixo nível.
até que decidi mandar um e-mail falando sobre tudo que havia descoberto dele e que hoje o enxergo como ele realmente é. Claro que ele respondeu se fazendo de vítima, dizendo que sempre me falou que tem sérios problemas e que é uma pena que eu pense tudo de ruim que aconteceu foi intencional e não uma tentativa dele de melhorar sem êxito. Essa coisa de eu tenho sérios problemas, eu tenho depressão, você sabe que eu tomo remédio, você sabe que me aconteceram coisas muito difíceis e tal. Essa vitimação é uma cara de pau, né? É uma falta de accountability, é uma tentativa de passar orangotango para o outro, né? E que minha vingança, que ela contou para a família dela e para os pais dele, parabéns, viu? Havia causado vários danos a ele. Mais uma vez, ele, a vítima, me fazendo sentir culpada por reagir. Essa parte de você sentir culpada, o outro não te faz sentir culpada, você se permite a culpa. Então, você trata de pôr bordas, porque ele está tentando te fazer culpada, tentando passar uma culpa, porque você causou danos, você causou danos a ele. Esse cara foi morar na sua casa, te traiu, você adoeceu, quase morreu, Débora. E você se sentir culpada, não, você tem que se sentir uma heroína. E ele feliz de você não ter feito coisa muito pior com ele. Bom, por conta do Gmail dele estar logado, também descobri uma troca de e-mails com uma ex-namorada antes de nos conhecermos. Guardadas as proporções, o conteúdo é o mesmo. Bah! Tadá! Eureka! Bingo! Ela o acusava das mesmas coisas, até dores na barriga ela sentiu. E ele se defende se vitimizando. A única diferença que houve é que, um tempo depois desses e-mails, ele enviou um e-mail para ela se desculpando e dizendo o quanto a amava e que não desistiria dela. Porém, tenho certeza que isso jamais acontecerá comigo. Eu não tenho já tanta certeza, tá? Aguarde e verás. Se a gente não desiste, e é bastante provável que o mesmo comportamento apareça. Quando você for um suprimento narcisista útil, de novo, quando ele provavelmente vai descrever também. Você está jogando limpo de verdade e acha que um fim desse não tem nunca mais retorno. Essa pessoa não parece que está jogando de verdade, né? Bom, ela me diz, hoje estou em tratamento, estou me recuperando aos poucos, graças a Deus, fico feliz com a sua recuperação física. As dúvidas são cruéis. Ela diz, signifiquei alguma coisa? Ele acredita nas mentiras que inventa? Ele tem ideia do mal que causa? Então, a questão aqui é muito importante, né? Eu acho que sempre significou. Eu acho que mesmo o narcisista mais perverso, quando pareceu que amou, amou. Mas também ele, além de ter amado, ele, quando pareceu que mentiu, mentiu. Ele, quando pareceu que desprezou, desprezou. Então, isso dá uma confusão, porque é um roller coaster, é uma coisa de altos e baixos, é uma coisa que tudo é verdade que você está vendo. O carinho, o envolvimento, mas a desconsideração, o desrespeito, não proteger o vínculo, mentir e usar. Então, eu acho que significou. Eu acho que ele não acredita, ele sabe que ele está mentindo, ele não acredita nas mentiras que inventa, ele mente compulsivamente, sabe que está mentindo, e ele não tem ideia do mal que causa porque ele não tem compaixão, ele tem empatia fria, é um sedutor, mas ele não está sentindo, o que você está sentindo, se você está no hospital, uma pessoa que está com você, morando na sua casa, imagina, se eu visitar a casa de uma amiga, e ela serviu uma coisa, eu quero levar um pãozinho. Uma pessoa que tem accountability, que joga limpo, você quer uma troca em que você recebe e você dá também, que você dá e você recebe também. Veja, você está vendo o que você está vendo, né? Aí ela diz, o meu maior medo é pensar que ele acredita mesmo na versão de que ele foi uma vítima minha e que eu até ameaças fiz para ele ficar comigo. Por quê? Por que você se importa tanto com a opinião dele a seu respeito? Seu maior medo é o que ele pensa sobre você e o que você pensa sobre você. O change management aqui é mudar o foco, Débora. Sim, ele terminava e eu ia atrás, mas ia pisando em ovos e apenas pedia para conversar, dizia que estava com saudades. Era só o que eu fazia, porque o cara disse que ela fazia ameaças para ele ficar com ela, então ele fazia um drama, olha como eu sou importante, as comparações, os dramas, né?
parece que isso dá a ele um status de melhor do que eu, claro. Um status de superioridade, porque no fundo ele se sente profundamente inferior, né? E faz jogos e sai correndo, e se você parar, que nem cachorro, sabe? Que lá, se você parar e olhar, isso não tem nada, né? Tá tudo blefe. E ele que terminando comigo um ano antes disso tudo, desce a ele algum direito, sabe? Sei. Tipo, quis terminar, você pediu para voltar, eu aceito, usufruo da relação. E isso me dá o direito de ser um babaca com você. Babaca é um elogio, né? Aí ela me fala, por favor, me responda, ele é louco? Eu que fui a louca, ciumenta, insegura, invasiva? Ele acredita nas mentiras que conta? Débora, por favor, gente minha, é preciso voltar ao senso de realidade. Na codependência, nós falhamos na prova da realidade externa. O narcisista, o sociopata, como esse figura, ele falha na prova da realidade interna. Ele se vê diferente do que ele é. Ele se vê superior. Ele projeta essa mania de grandeza numa invenção, sem mérito da própria parte. Simplesmente porque sim, né? E nutrido e abastecido por uma depressão, uma escuridão, um senso de menos-valia. Se ele é louco, claro que sim, ele é doente. Se você que foi a louca, ciumenta, insegura, invasiva, come on! O cara na sua cara estava te traindo no primeiro dia que ele telefonema. Você não foi louca, nem ciumenta, nem invasiva. Você é uma pessoa normal que tem direitos às suas bordas. Por que você não teria direito? Seu namorado. Ainda mais depois morando na sua casa. Tanto você não foi louca, invasiva, que você chegou a adoecer e quase morrer por causa dessa desregulagem emocional, assim como a ex-namorada dele, né? Se ele acredita nas mentiras que conta, não sei, mas isso não é da sua conta. Você quer alguém que conte verdades? Conte verdades para você, Débora. E você quer alguém que conte verdades. Ainda é muito difícil aceitar a realidade de que ele é duas caras assim, que mente descaradamente e ainda sai de vítima e tira justificativas de todos os lados para o que faz. É uma coisa, né? Mas aceita, é assim mesmo, é uma limitação dele. Vê o que eu estou vendo, não tem nada com isso. A culpa não é minha, a vergonha não é minha. Eu tenho que me discernir e olhar e falar, puxa, é isso mesmo, né? What a shame. Que feio, hein, queridão? Dentro de mim. Por que é difícil aceitar? Porque você se culpa como se fosse você que pudesse fazer alguma coisa para o outro. Então, você não pode fazer alguma coisa. Que mania de a gente querer controlar como é que os outros se sentem, né? Se ele mente descaradamente, sai de vítima, justificativa de todos os lados para o que faz, sem olhar para trás, sem calcular os danos que causou a alguém que nunca fez nada a ele, que só o ajudou e esperou um pouco de amor em troca. Pois é, então eu quero dizer nessa primeira dos meus 3 mantras aqui, e eu vou ser mais breve nos outros 2, porque esse meio comprido foi para dizer, Débora, alguém me fazer mal, alguém que eu só quis ajudar, é compreensível que a gente queira essa troca de amor, respeito e carinho. Nesse meu programa, Sobreviver, Auto Amor, Todo Amor, 12 portais de resiliência na invalidação, você encontra nos créditos, no lugar de cursos online para você superar abuso narcisista. Você tem 12 portais de resiliência exatamente para fazer bordas e para se refazer e ter uma capacidade de se olhar e estar mais forte em você para um equilíbrio de amor, respeito e carinho, né? E às vezes essas pessoas são o maior presente que a gente poderia ter, porque elas nos obrigam, né, a falar, meu, como assim, né? Eu só dou tudo de bom e a pessoa me desfaz. Uai, se alguém pisa no teu pé, você grita ai. E se uma pessoa te desfaz, você também põe limite. Por que você quer agradar o abusador? Por que você quer saber, será que ele sabe o mal que ele causou? Porque é como se a pessoa fosse capaz de fazer uma reparação que a gente recuperasse a nossa importância. Mas aí eu vou para o segundo mantra, que é quando a gente já está com o boné na própria cabeça e sabe que o nosso boné não está com o outro. Meu boné está comigo. O que eu posso encontrar, falar, não encontrar, ficar em contato zero porque me faz bem. Mas isso aqui é uma guerra. E aí eu trago a figura da Mônica, que no Auto Amor, Todo Amor, com limites,
pode encontrar a pessoa, mas diz, eu sei quem eu sou e eu tenho as minhas bordas, essa pessoa não me define, essa história não me define. E eu preciso ficar comigo, eu preciso me honrar e saber que se, como perguntou a Débora, esse último parágrafo é muito significativo, né? Mente descaradamente e ainda sai vítima e tira justificativas de todos os lados para o que faz. A Mônica olha e observa e não absorve. E fala, né? Então, sem olhar para trás, sem calcular os danos que causou a alguém que nunca fez nada a ele. Então, se a pessoa não está nem aí, então eu vou observar, não absorver. Eu posso, até nesse segundo lugar, onde eu tenho o autoconhecimento como recurso, eu me conhecendo, eu observo, não absorvo, eu vejo, eu encontro e eu não entro no jogo e não mordo a isca de querer essa validação do outro, de querer que o outro peça perdão, de querer que o outro não queira o meu mal. O que você está querendo? O que a Débora estava querendo? Ser vista. Me veja, queira meu bem, perceba que eu estava doente, perceba que eu fiz tudo por você, que eu te fiz o bem, reconheça, me veja. Temos que ver, né, aonde a gente não foi visto e se sentiu com a síndrome do invisível para querer que um filhote cruz credo desse te veja. Como é que ele vai te ver? Ele não vê nem a si mesmo. E afinal, alguém que só o ajudou, será que ele é louco? Ele mente mesmo? Ele sabe que ele está mentindo? Ele sabe o que ele causa? Ele sabe. Mas ele não sente, então ele não sabe. Porque ele não se coloca no lugar dos outros. Ele não está nem aí, ele está assim só querendo se garantir e só olhando muito para si. E não é porque ele quer o mal, é porque ele está nem aí, ele não quer nem o mal, nem o bem, nem porra nenhuma, ele só quer a ele, só interessa o que interessa a ele. E quando a gente está observando, não absorvendo, a gente também não espera dessa pessoa. Você vai ter um pouco de amor em troca de situações muito simples. Eu te dou um pouco de amor, médio de amor, muito amor. Débora e Mônica, obrigada por ficar com o teu boné de volta e nos lembrar de que a gente não merece um pouco de amor de volta, a gente merece todo o amor, é auto-amor, todo o amor de volta. Né? Então aí a gente pode verdadeiramente estar em paz. Estar presente até encontrar com o ex-abusador, observar, não absorver, saber quem a gente é, reconhecer os limites do nosso corpo, das nossas necessidades, nos tratar bem, com verdadeira autoconsideração e autoamor. Talvez a gente tenha que fazer os portais, passar mais tempo fazendo isso, né? E por último, a Edicleide vem aqui me ajudar para autorizar. Olá, pessoal! A terceira coisa, que é as melhores práticas. Que é a hora que você fala, sabe o quê? Eu quero sonhar o sonho mais alegre, eu quero a parceria mais legal, eu estou tão bem na minha própria pele. A gente está fazendo um trabalho tão legal nesse projeto empreendedor, a gente está tão criativo, a gente tem essa energia de falar, não, vamos gravar então, vamos fazer clima de TV ao vivo, vamos botar um cenário, a gravação é às 9, às 7 horas já tem um café bacana, vamos pôr energia nas coisas, melhores práticas. Vamos planejar um pouco melhor, não deixar muito para depois pensa, não, vamos trabalhar um pouquinho no planejamento, vamos. E no amor, isso é, eu estou tão bem na minha pele, eu gosto do meu corpo, eu aceito o meu bom e o meu não tão bom, eu me respeito e eu me amo e me considero no meu sentimento, eu protejo o meu espaço do coração. E se eu vejo inconsistências, eu não finjo que não estou vendo, eu vejo, eu pontuo e vejo se meu sentimento e minha necessidade será ouvida. E eu quero as melhores práticas em ter as minhas necessidades ouvidas, em ser respeitada por quem eu sou, pelo que eu preciso, por alguém que goste de mim como eu sou. E que curta meu jeito de ouvir música, meu jeito de fazer as coisas e não me atrapalhe, não me diminua, não me provoque, não faça jogos de silêncio, não faça esse monte de caca. Portanto, Débora, o que eu tenho para dizer que você tem para fazer é sair correndo, e que bom que você saiu correndo. Só que você vai ter que olhar na sua história aonde foi que você aprendeu e como foi que você ficou nesse lugar de que o desprezo é algo para o qual você abriu a porta,
para você curar isso em você e para você se olhar com amor e em busca de melhores práticas, a gente vai fazer relações muito legais em que a abertura é tratada com respeito, com confiança e com uma verdadeira amizade. Esse lugar você vai criar de dentro de você para com você mesma. E aí de Cleide autoriza, sim, você é importante, sim, suas necessidades são importantes. Sim, sua opinião a respeito de você e sua opinião a respeito do que você precisa são fundamentais. E não a opinião dos outros, especialmente de um outro, que é usurpador, que é um vampiro, energético, financeiro, mas que ele já se foi. Então faz os dedinhos ao contrário, já tem vídeo sobre isso aí novo hoje, né? E meus parabéns por você. Eu sinto muito, muito barra pesada, mas eu fiquei muito feliz porque eu te respondi e você me disse que já está fisicamente legal, né? Que eu queria saber se você estava viva. E eu digo, a gente está tentando uma ligação limpa de gente normal. Então ela fala, recuperei completamente minha saúde no dia seguinte, que ele saiu da minha casa, minha melhoria foi vertical. E hoje fica apenas um mistério para os médicos do que foi que eu tive. O que será que foi que você teve? Fazem 4 meses tudo isso e vou indo um dia de cada vez. Gostaria de pedir encarecidamente, sei que é ocupada, mas se fosse possível fazer um vídeo sobre isso. Fiz esse vídeo, posso atender vocês por e-mail, posso ajudá-los com os cursos online, também atender por Skype presencialmente, fazer o quantum de vocês, ajudar nessa recuperação para as melhores práticas, que também é uma fase que a gente pode entrar. Quando fica tudo bem, a gente já está com uma situação legal, ganhando dinheiro, trabalhando com uma parceria legal, e aí a gente tem as melhores práticas de se conhecer, de estar fazendo coisas, de planejar a vida, de lidar com os filhos, de lidar com o trabalho, de lidar com a vida. E que tem hora que a gente não funciona num princípio organizador de abundância. A gente funciona num princípio organizador da escassez. Isso a gente trouxe, tananã, né? Então a gente precisa soltar e ir para o princípio organizador da abundância. E a Edcleide nos autoriza a ter uma ambição sadia melhor. Um beijo para vocês, Débora, Mônica e Edcleide junto com o princípio organizador da abundância e das melhores práticas, também representando o meu maior desejo de felicidade. Não só plena e pronta recuperação, mas expansão. Continue, continue, continue. Um beijo grande. A 100 por hora, meu amor. Só tens agora os carinhos do motor. Então é com você, pega essa estrada, acredita na vida, as coisas melhoram, se refazem.